Eu pretendo falar aqui rapidamente, porque são temas bastante complexos e amplos, né, sobre as leis morais que estão no nosso guia aqui, nosso primeiro guia, né, o Livro dos Espíritos. Mas são várias leis morais, mas duas eu tenho me colocado, lido um pouco mais sobre elas. A lei de liberdade e a lei de justiça. Nos tempos que a gente está vivendo, né, mas sempre o homem, desde que se entende por ser humano, busca justiça e liberdade. Lá no Antigo Testamento a gente tinha lá, né, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Depois no Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso mestre maior, veio falar sobre uma outra lei, a lei do amor. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Né? E esse mandamento máximo, ele encerra exatamente a essência da lei de liberdade e da lei de justiça. Mas afinal, o que é justiça? O que é justiça? No Livro dos Espíritos ali fala que a justiça ela está na lei dos homens e na lei natural. Quando os Espíritos falam sobre isso, você pensa que lei dos homens e lei natural. O que é exatamente lei dos homens e lei natural? A lei dos homens está ligada à moral. E a moral ela é relativa ao local, ao tempo, às pessoas, à sociedade. A moral. Lá já a lei dos homens é essa, mas a lei natural, que se chama-se jusnaturalismo, que no Renascimento veio muito à tona, né, jusnaturalismo, né, essa é uma lei que nasce, segundo o Livro dos Espíritos, nasce com cada um de nós. E nós já sabemos qual é. Está na nossa essência de ser humano, porque é racional. É racional. Então, para o Livro dos Espíritos, o que é justiça? A lei dos homens e a lei natural, que é o jusnaturalismo, certo? Só que essa lei natural, uma vez eu conversando para dar aula em outro lugar, né, eu perguntei, afinal, para um advogado, né, afinal, o que é jusnaturalismo? É uma lei que está com as pessoas, há uma certa dificuldade, mesmo para os rábulas, para os advogados, de explicar o que é essa lei natural. Ora, essa lei natural é exatamente o mandamento maior de Jesus Cristo. É a lei do amor. Porque você não quer que façam, você deve fazer, você deve esperar dos outros exatamente o que você quer para você. Né? É uma lei de reciprocidade, de respeito extremamente ampla. Né? Essa é a lei natural. Respeitar o próximo, amar o próximo. Né? E a lei moral já é uma lei relativa. Ora, isso tem tudo a ver com dois grandes campos, né, da filosofia, né, que é a ética e a política. Quando se fala hoje em política, todo mundo pensa assim, não, vai falar aqui. Não, é que política, na filosofia, né, vamos dizer assim, explicitada por Aristóteles, a política é como se fosse o rei da selva. Né? De todas as áreas de conhecimento, a política ela está no alto, né? Junto com a arte e junto com a religião. A política é a arte da convivência humana. A arte da convivência humana. Só que para chegar na política, você precisa necessariamente da ética. Você precisa da epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Você precisa da hermenêutica, da essência dos conteúdos. Você precisa da estética, do estudo do belo. Né? Tudo isso flui, é como se fosse um ecossistema que todos fluem para a política, que é a arte da convivência. Então a arte de bem conviver, ela se encerra num ambiente de justiça, onde estão divididos a divisão lá a justiça moral
que é a justiça que funciona na Índia de um jeito e funciona em Uganda de outro jeito, nos Estados Unidos de outro modo, no Brasil e assim por diante. E dependendo da época também, né? Então, na antiguidade, por exemplo, nós tínhamos a escravidão como algo cientificamente comprovado. Não é fazer escravo. Aristóteles defendia a escravidão, para quem não sabe. Por quê? Porque o modus operandi naquela época da Grécia Antiga, né, o mecanismo fabril, a como as coisas... Quem produzia eram os escravos. Né? Os cidadãos, eles iam lá para a Ágora para pensar a cidadania. Então, quem produzia eram os escravos. Então, a escravidão, naquela época, era considerado algo justo. Então, mas é uma questão moral, porque a moral é relativa ao tempo, às pessoas, ao local. Por exemplo, a moral na Groenlândia é diferente da moral que acontece no Saara. Porque são ambientes geograficamente extremamente adversos e distintos. Né? Então, as condições naturais interferem na forma como as pessoas convivem e fazem justiça e se adaptam umas às outras. Mas algo não é relativo. O que não é relativo? É a convivência de amar ao outro como você ama a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Então, esse mandamento de justiça que se encerra aqui no Livro do Espírito, ele é fantástico. Né? É a máxima de justiça. Hoje nas escolas, as escolas hoje cada vez mais se debatem, as escolas, né? Ensino, educação básica, nas faculdades agora também, com a popularidade política, né? Com a falta de respeito das pessoas. Se fala de etarismo, se fala de racismo, se fala de várias coisas que se encerram basicamente em você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Basicamente é isso, uma coisa extremamente simples, mas que encerra enorme sabedoria. Essa é a essência do justnaturalismo. A lei que nasce, segundo o Livro dos Espíritos, nasce conosco. A gente já nasce sabendo isso. E aí, claro, buscando aqui, quem esteve aqui na última palestra, o Coronel Teltz, né, falando sobre os fundamentos do Espiritismo, nasce porque já vem de outra época, já vem de outros lugares, já vem contigo, você já sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe. Agora, aí entra a outra parte da nossa palestra, né? Da nossa pequena palestra aqui, né? Aqui uma conversa, a lei de liberdade. Por que você decide agir de um jeito ou de outro? Porque nós somos dotados de razão e de livre-arbítrio. Podemos, então, decidir fazer certo ou errado. Aí, claro, várias perguntas são colocadas. Mas e o instinto? E as tendências? Então, eu tenho tendência, por exemplo, lá em casa, todos me corrigem, né? Por exemplo, churrasco, para mim, tem que ser quase mal passado, diria assim. Não cru, mal passado. E uma carne gorda, então uma costelinha e tal. Todos me corrigem. Papai, não faz isso. Daqui a pouco é a neta está com 3 anos, mas em breve ela vai também me corrigir. Vovô, não faça isso. Entendeu? Mas é uma coisa que vem de anterior, né, cara? É uma coisa que eu tenho que, talvez, domar. E eu posso fazer isso? Posso. Porque também está escrito aqui o seguinte, que poder, a gente pode. Se a gente quiser, nós podemos domar nossas tendências. Né? Então, mas eu tenho um problema aqui, que eu tenho medo. Fato é que nós podemos domar. E isso tem a ver com a lei de liberdade. A capacidade que nós temos de decidir
entre o certo e o errado. Então, decidir entre amar o próximo e não amar o próximo, ser justo ou não ser justo, depende de quem? De nós. E isso, o fato de ser justo, todo mundo fala, todo ser humano é muito cioso de justiça. Eu fui injustiçado, não fui promovido, não fui eleito, não fui para... Olha, estou sendo perseguido. Mas será que você não fez nada, absolutamente nada, para que você tenha esse retorno? É uma lei de ação e reação. Isso é outra lei que poderíamos tratar aqui daqui a pouco. Tudo que vai, vem. Uma hora você vai colher o que você plantou, meu amor. Vamos entender rapidamente essa coisa. Todos somos ciosos de justiça quando é conosco e com os outros. O que nós fazemos com os demais? Mas, claro, qual é a nossa parte nesse bolo? A nossa parte nesse bolo é fazer aquilo que nos cabe. Não adianta ficar julgando o Zezinho, o Luizinho, o Guinho, entendeu? E não fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Se nós queremos justiça, temos que ser justos. Primeiro, justos conosco. Nos perdoarmos. Temos que nos perdoar, afinal, nós somos fracos, temos que admitir isso. Temos nossas tendências, gostamos de churrasco mal passado e gordo. Certo? Agora, temos que ter, essa é outra coisa que está na lei da liberdade, a consciência. Nós somos dotados de consciência, nós somos capazes de nos autoavaliar. Isso é racional e é livre. Aí vem a liberdade de pensamento, que é a liberdade básica do ser humano. Antes da liberdade de expressão. Inclusive, o Livro dos Espíritos fala sobre isso. Ele diz assim, falando sobre escravidão, né? Ele fala assim, podemos deter o pensamento? O Livro dos Espíritos é claro, não há como deter o pensamento. Você pode colocar amarras, tentar limitar o pensamento da pessoa, mas ela pode pensar o que ela quiser. Tem vários livros falando sobre isso aí, na literatura, né? Papillon, o escravo estava lá, o detentor, 30 anos de prisão, aí Papillon, né, o francês lá, você agora está livre, tentou fugir, 30 anos de cadeia, você está livre. Eu nunca fiquei preso, nunca estive preso. Podem prender, podem botar nas jaulas que quiser. Você, na sua cabeça, você é livre. Coronel Souza Lima, onde o senhor está agora? Após 5 minutos de palestra falando bobagem, que o Coronel Pias falando, o senhor já desligou, já está pensando lá? Não está. Claro que não. Alunos são assim, né? O cara fica assim, daqui a pouco, por exemplo, formatura, o pessoal da ativa aqui, formatura. Formatura, o comandante chega, tem aquele negócio ali, o cara fica só ligado nos toques, né? E a autoridade começa a falar. Falou mais de 10 minutos, caiu o disjuntor. O cara já está pensando no filho, está pensando na mulher. A única coisa que ele mantém aceso é o quê? Ligado ali, é o toque, né? O toque de sentido, o toque de descansar, para o cara não, né? Então, ou seja, nós somos livres, meu querido, não adianta você segurar a cabeça da criatura. E como livres, podemos decidir amar. É uma decisão de foro íntimo e essencial para se manter a lei de justiça. A justiça conosco e com os demais. Nos perdoar primeiro, perdoar o outro, perdoar os vossos inimigos, está escrito aqui. Seus desafetos. Meus amigos, isso aqui, a gente fala assim, né? Tem o Pentateuco, tem o Evangelho, tem o Livro dos Médiuns, né? Cara, só o Livro dos Espíritos tem tanta sabedoria aqui. Poderíamos, na verdade, fazer um currículo, até estava falando com o presidente sobre isso, só sobre o Livro dos Espíritos. Porque é pura filosofia isso aqui. Além da doutrina, é filosofia. Então, quando você fala, por exemplo,
de amar o próximo como a ti mesmo, isso nada mais é quando você estuda, por exemplo, Immanuel Kant, o imperativo categórico de Immanuel Kant. É uma lei autoimposta de cumprir o dever, é uma coisa totalmente soldado. Nós, militares, devíamos estudar Immanuel Kant profundamente. Teve até um colega de armas aí, que agora já é tenente-coronel, já tá no meu tempo, que estava fazendo agora um doutorado na PUC sobre Kant e Osório. A lei autoimposta de cumprir o dever. Lei autoimposta é extremamente libertário. Ninguém te impõe. Não é o regulamento, não é o teu comandante. É o dever que você assumiu de defender, por exemplo, uma nação, o Brasil, autoimposto, que você faz para defender seus co-irmãos. Isso é Immanuel Kant, o imperativo categórico de Immanuel Kant. Isso nada mais é do que amar o próximo como a ti mesmo. E Deus sobre todas as coisas. A única diferença de Immanuel Kant para o mandamento de Jesus Cristo é que Immanuel Kant, ele viveu a vida inteira, a família dele era muito religiosa, protestante, ele passou a vida inteira duvidando se Deus existia. Mas Jesus fala, e Deus sobre todas as coisas, então tem uma grande diferença. Porque o imperativo categórico de Kant é incondicionado. E o amar ao próximo sobre todas as coisas, e Deus, ao próximo, e Deus sobre todas as coisas, tem uma condição: amar a Deus. Então há uma diferença entre o imperativo categórico e o mandamento máximo da cristandade. É a única diferença que tem. Mas é o próprio imperativo. Ou seja, isso aqui é imperativo categórico condicionado. É filosofia. Lei de justiça e lei de liberdade. Acabou meu tempo, né, presidente? Bom, como eu disse, o tema, os dois temas, né, as leis morais, são extremamente complexos. Cada pergunta dessa aqui, se você... Na verdade, você podia fazer uma palestra sobre cada pergunta. Porque quando você vai se debruçar na hermenêutica dos conceitos que são colocados ali, cada pergunta dá uma palestra. É a filosofia, é a essência da filosofia, o Livro dos Espíritos. Né? Básica. Então era isso que eu queria deixar, meus amigos, hoje. Amar ao próximo como a ti mesmo. E Deus sobre todas as coisas. Lei de justiça. E isso é feito de forma livre. Nós temos capacidade de decidir amar ou não. Lei de liberdade.